Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. E eu quero desejar a cada um dos irmãos, das irmãs da Igreja Presbiteriana de Mococa, a todos aqueles irmãos que nos acompanham nesse instante, aos nossos amigos que acompanham essa transmissão pelo Facebook. E gostaria de desejar um ótimo dia a todos, um dia cheio da graça, da paz do nosso Senhor Jesus, um dia do Senhor abençoado, onde possamos estar na presença do nosso Deus para dedicar este dia que é para Ele, o dia do Senhor. E nesse instante eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, os versículos 3 a 11. Filipenses, capítulo 1, os versículos 3 a 11. Texto que eu peço que você acompanhe com bastante atenção esta leitura. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Meus amados, esse texto de saudação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos é um texto que fala da alegria que ele tinha em poder escrever esta carta, escrever esta epístola a esta igreja, e também da alegria que ele possuía em saber que aqueles irmãos eram amados por Deus e cooperavam com o Senhor e com o apóstolo Paulo na propagação do Evangelho. E o versículo 8 fala da saudade que ele sentia de estar com os irmãos. Nós estamos nesse tempo de quarentena, não podendo nos reunir presencialmente, e faz falta o estarmos juntos na presença do Senhor. Mas glórias a Deus, porque podemos estar aqui acompanhando pela internet esses momentos de meditação, na presença do Senhor para louvor da sua glória. E eu quero, nesse instante, convidar a cada um de vocês que estão assistindo, nesse instante, a orar comigo, pedindo a bênção de Deus sobre este dia, sobre a nossa vida, sobre este momento devocional. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela Tua presença, pela salvação que o Senhor nos dá. E queremos, ó Pai, neste instante, pedir a Tua bênção sobre este dia, pedir a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre a Tua igreja que agora está reunida para Te buscar, para Te adorar, para meditar na Tua palavra neste dia que é Teu. E é por isso, Senhor, que nós queremos a Tua bênção, a Tua presença, e que o Teu Santo Espírito esteja aplicando nos nossos corações a verdade da Tua palavra, para que possamos viver alimentados, sustentados e amparados pela Tua palavra. Fala agora aos nossos corações, neste momento devocional, neste momento de escola dominical, e que assim, ó Pai, possamos ter um dia
cheio da tua presença, dedicado a ti, em oração, em meditação na palavra, para que possamos logo mais à noite cultuar ao Senhor, adorando a beleza da tua santidade, louvando a tua grandeza, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesse instante vamos ouvir o hino de número 159 dos nossos hinários, Bondoso Amigo. Jesus é o nosso bondoso amigo. Vamos ouvir, aqueles que quiserem cantar junto, cantem para louvor do nosso Deus. Hino 159, Bondoso Amigo. Amém. Cristo é o nosso verdadeiro amigo e nós podemos descansar no poder do nosso Senhor. E glórias a Deus por isso. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar a cada um de vocês que puderem a abrir as suas Bíblias no Salmo 112. Salmo 112. Texto no qual nós vamos meditar nesta manhã. Aqueles que puderem, poderão abrir as suas Bíblias junto comigo, ler esse texto do Salmo 112. E aqueles que não puderem, podem nesse instante acompanhar comigo a leitura desse texto da palavra do Senhor, Salmo 112, que nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre.
Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença, estamos diante da Tua palavra, estamos aqui reunidos para meditarmos no Senhor, na Sua palavra, e assim, ó Pai, queremos crescer no conhecimento que vem de Ti. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, fala agora aos nossos corações, fala conosco, ó Pai, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, para que possamos ser verdadeiramente a Tua igreja nesta terra, a Tua igreja neste mundo tão tenebroso, tão assolado por tantas más notícias, tão assolado por tantos perigos de morte, tantos perigos que tentam teimosamente nos afastar do Senhor. E agora, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que a Tua palavra esteja tocando-nos, que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco, de maneira que possamos crer e darmos crédito à Tua palavra e não às vozes que gritam estridentemente neste mundo. Fala agora conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos vivendo um período de quarentena. Para aqueles que vivem aqui no estado de São Paulo, ainda temos mais uma semana. Talvez o nosso governador queira ampliá-la. Mas, por outro lado, nós temos visto na imprensa, nos setores da sociedade, nas redes sociais, grupos querendo volta ao trabalho, outros querendo continuar, outros com medo das enfermidades, e a discussão sem fim. E diante de tudo isso, nós vivemos com o coração pesaroso, preocupado, porque não sabemos como será. E o fato que chama atenção nesses últimos dias é que nós estamos sendo constantemente bombardeados de más notícias. Isso já é normal, afinal de contas, notícia boa não vende jornal. Quanto maior a tragédia, maior a audiência. Mas o fato é que nos últimos dias nós recebemos más notícias, e quanto pior, melhor. Esta é a lógica que tem reinado nos últimos tempos. Mas e nós como cristãos? E nós como povo do Evangelho? O povo das boas novas, das boas notícias? Como devemos reagir em meio a tantas más notícias? Em meio a essa enxurrada caudalosa de más notícias que assistimos nos últimos dias? O fato é que a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos uma boa notícia para esse mundo, a notícia da salvação, a notícia do Evangelho que salva, que transforma. Mas como devemos agir? E esse texto mostra um pouco do relacionamento do crente em Jesus com as más notícias. Quando olhamos para este texto da palavra do Senhor, o Salmo 112 é um dos chamados salmos de louvor. Aliás, ele já se inicia com uma palavra de louvor e de adoração, que é a palavra aleluia. Aleluia é uma palavra hebraica que significa louvado seja o Senhor.
Em outras palavras, o salmista já inicia esse salmo dizendo: louvado seja Deus, porque é feliz o homem que busca a presença do Senhor, que anda nos seus caminhos. Louvado é o nome do Senhor, porque o povo de Deus é poderoso na terra, é abençoado. O Senhor o sustenta, o Senhor faz justiça, o Senhor é a luz do seu povo. E ele está louvando a Deus pelos servos do Senhor, que são sustentados por Deus, que são justificados por Deus, que fazem as boas obras da salvação em gratidão ao que Deus faz nas suas vidas, e assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, não se abate diante de más notícias, porque o seu coração está firmado no poder do Senhor. Porque o seu coração está firmado no poder criador, sustentador, salvador do nosso Deus. É por isso que neste salmo nós vemos um louvor a Deus pelo cuidado dele na vida dos seus servos. E diante disso, meus queridos, eu quero meditar nesta manhã sobre este tema: o cristão e as más notícias. O cristão e as más notícias. Meus queridos irmãos, o cristão, diante das más notícias, ele dá ouvidos à palavra do Senhor. Diante das más notícias, o nosso coração se compraz nos mandamentos de Deus. Afinal de contas, é isso que nos traz a mensagem do primeiro versículo, onde o salmista nos diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Meus queridos, diante das más notícias, lembremos-nos sempre, os nossos ouvidos têm que estar voltados à palavra do nosso Deus. E aqui o salmista está explicando e nos dizendo o seguinte: que a nossa bênção, a nossa alegria, a nossa felicidade está em temer ao Senhor. Aliás, temer ao Senhor é o maior princípio das nossas vidas, porque ele nos traz sabedoria, nos traz fé, nos traz a confiança de saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o homem que teme ao Senhor, ele tem prazer, e é isso que a palavra se compraz nos seus mandamentos quer dizer. A nossa alegria, a nossa bênção, o nosso prazer está na lei do Senhor. O Salmo 1 nos diz isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O Salmo 119 inteiro fala sobre a maravilhosa lei do Senhor que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida. E nós temos vida pela palavra do Senhor. Nós temos vida, nós temos alegria, nós temos felicidade por nos comprazer nos mandamentos do nosso Deus. É por isso, meus queridos, que nós não podemos dar ouvidos às más notícias que tentam disciplinar o nosso coração ao pânico, ao medo. Nós temos que olhar para a glória de Deus. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Nós temos que olhar para a boa nova do Evangelho. De más notícias o mundo está cheio. Basta olhar o rádio, a televisão, a internet, quanto pior, melhor, como eu dizia anteriormente. Mas o nosso coração, os nossos ouvidos têm que estar firmados na palavra do Senhor, na boa nova do Evangelho, que fala da salvação. Não somente da salvação, mas fala da glória eterna do reino de Deus, onde estaremos livres de toda praga, de toda enfermidade, de todo mal. E é lá o nosso lugar. Não demos ouvidos às más notícias. Ontem à tarde eu achei algo muito interessante na coletiva do ministro da Saúde, ao vivo, quando questionado por algumas questões relacionadas ao combate do governo a esta enfermidade que nos assola, o ministro da Saúde simplesmente disse: vamos desligar um pouco a televisão e dar atenção às nossas famílias, a televisão é tóxica.
Más notícias intoxicam o nosso coração. Mas a palavra do Senhor limpa, purifica, liberta o nosso coração, porque nós sabemos que em meio a toda a nebulosidade desses tempos, nós temos um Senhor que é rei, que governa, que comanda todas as coisas. E é o nosso Deus. E o nosso prazer, a nossa alegria deve estar nele, pois ele é o nosso Senhor. Mas o que fazer diante de tantas más notícias? Nós temos que dar ouvidos à palavra do Senhor. Mas além de darmos ouvidos à palavra do Senhor, nós temos que confiar no sustento do nosso Senhor. Confiar no sustento do nosso Senhor. Se nós olharmos o versículo 3 até o versículo 6, o salmista nos diz assim: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Nesses versículos, o salmista mostra que na casa do justo, na casa do servo do Senhor, a prosperidade e riqueza. Mas o conceito bíblico de prosperidade e riqueza não é o mesmo deste mundo, onde prosperidade e riqueza significa dinheiro e mais dinheiro, contas recheadas. Prosperidade e riqueza, dentro do contexto bíblico, especialmente aqui no contexto hebraico, significava viver bem, de acordo com as possibilidades que Deus nos dá. E não importa se ganhamos muito, se ganhamos pouco, o Senhor nos sustenta em toda e qualquer situação. A realidade disso, o apóstolo Paulo bem exemplifica. Tanto sei viver abastado, tanto sei viver honrado, humilhado, em fartura ou escassez. No entanto, tudo posso naquele que me fortalece. Porque é o Senhor quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém, e nós precisamos confiar no seu sustento. Porque ao justo, como diz aqui o versículo 4, nasce luz nas trevas. O nosso mundo caminha nas trevas, mas na vida do cristão, o cristão anda na luz da palavra do Senhor. O cristão anda na luz de Cristo. E nós não precisamos temer as trevas, porque o Senhor é a luz. O Senhor é aquele que nos faz novas criaturas, que nos sustenta, que cuida de nós independentemente da situação que estejamos vivendo. O Salmo 37 nos mostra o salmista dizendo: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi nem o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Diante desses períodos de quarentena, diante destes períodos onde tudo está parado, muitas preocupações têm se levantado a respeito de emprego, a respeito de economia, a respeito da situação da nossa nação. Preocupações válidas. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, temos que nos lembrar que acima dos governos da terra, nós temos um Deus que sustenta o seu povo. Nós temos um Deus que nos sustenta de tal forma que nos torna pessoas benignas, que nos torna pessoas misericordiosas, que faz de nós um novo coração que não nos abala diante das circunstâncias adversas dessa vida. Sofremos. Temos medo? Temos. Vivemos incertezas nesse mundo? Vivemos. Mas o Senhor está no controle de todas elas. Nós temos que confiar no sustento do Senhor. E quando esse tempo passar, nós vamos dizer: graças a Deus, porque até aqui Ele nos tem sustentado. É por esta razão que Samuel colocou uma pedra por ordem de Josué no meio do Rio Jordão e chamou aquela pedra de Ebenezer,
e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Esta é só mais uma crise que a humanidade passa. Outras virão, outras piores. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu que nós estamos apenas no princípio das dores. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, meus amados, confiemos no poder do Senhor. Confiemos na graça do Senhor. Confiemos que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Ele é Deus e nós somos servos que dependem totalmente dele, até mesmo para respirar. Em tempos de Covid-19, coronavírus, síndrome respiratória aguda grave e tantos nomes, até para respirar nós precisamos do Senhor. Alguns segundos sem o ar e a nossa vida se esvai. Pense nisso. Por isso, confiemos no sustento do nosso Senhor. Mas além disso, meus amados irmãos, diante das más notícias que caem tempestuosamente nas nossas vidas, diante das más notícias, além de darmos ouvidos à palavra do Senhor, além de confiarmos no sustento do nosso Senhor, nós precisamos, dia após dia, sermos fortalecidos na presença do nosso Senhor. Olhem para os versículos 7 e 8. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Meus irmãos, esses dois versículos mostram como Deus fortalece o nosso coração. Quando o nosso coração dá ouvidos à palavra do Senhor, confia no sustento do nosso Senhor, nós não nos atemorizamos diante de más notícias. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. O justo, o salvo por Cristo, aquele que confia inteiramente no seu poder, não se atemoriza de más notícias. Por quê? Porque nós somos melhores do que os outros? Não. Não nos atemorizamos de más notícias porque sabemos que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Salvador, que nos ama, que cuida de nós, que nos sustenta. E é esse Deus quem está no controle. É esse Deus que está no trono. Não são estes homens ímpios. Não são estes homens falhos, que dizem uma coisa hoje e amanhã dizem outras. Não são esses homens mentirosos que agem conforme os seus próprios interesses que governam. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por isso que nós não nos atemorizamos de más notícias. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem nos governa não é Elias de Sisto, não é João Dória, não é Jair Bolsonaro. Pelo contrário, o governante supremo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E por ele ser o Rei, o nosso coração é firme e confiante nele. O nosso coração deve estar firmado nele. O coração que está firmado no Senhor não teme. Nós temos receios? Temos. Nós temos dúvidas? Temos. Temos incertezas? Temos. Temos falhas demais. Aliás, se Deus olhasse pelas nossas falhas, nenhum de nós seria salvo. O Salmo 130 nos diz: se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Nós não subsistimos. Porém, o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. O Senhor é quem governa. O Senhor é quem nos mantém de pé em meio a todas estas circunstâncias. Por isso, meus amados,
não deixemos o nosso coração se levar por tantas más notícias. Não deixemos o nosso coração se levar por esta onda de desespero, essa onda de desesperança que tem tomado conta de muitos. Também não deixemos o nosso coração ser levado por essa onda de revolta que muitas vezes tem acometido outros. Deixemos que o nosso coração seja levado pela palavra do Senhor, pelo cuidado do Senhor. O Senhor Deus nunca falhou. Ele não falhará. Ele tem cuidado de nós. Nós podemos olhar um exemplo claro disso observando a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um homem impulsivo. O apóstolo Pedro era um homem que tinha resposta para tudo. Como se diz lá no sul, faca na bota. Mas Pedro, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, ele foi transformado num homem cheio de esperança, ao ponto de dizer: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diante de más notícias, o nosso coração pesa. O nosso coração se angustia. O nosso coração fica cheio de dúvidas, de temores. Mas a palavra do Senhor nos alivia. A palavra do Senhor tira esse peso, porque a palavra do Senhor nos revela a presença de Deus. A palavra do Senhor nos revela o senhorio de Cristo sobre todo este mundo. E é nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos entregar o nosso coração e ouvir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça a voz de Cristo. Ouça a voz do Senhor diante das más notícias. Não deixe o seu coração endurecido por tamanha torrente de catástrofes que a nossa mídia tem noticiado e que muitas vezes ficamos reproduzindo. A palavra do Senhor é o guia seguro. A palavra do Senhor é o que nos mantém com o olhar firmado naquele que começou uma boa obra e irá completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso, meus amados, não nos atemorizamos diante de más notícias. E como crentes no Senhor Jesus, diante das más notícias, ouçamos a palavra, confiemos no poder de Cristo nosso Mestre e sejamos fortalecidos na presença do nosso Deus. Porque assim nós temos a plena certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Ele sim sabe o que faz. Que Deus nos abençoe e nos dê a capacidade de enfrentarmos as más notícias com a boa nova do Evangelho. Amém. Eu quero convidar você que está nos assistindo, meus irmãos, a ouvirmos. E aqueles que quiserem cantar junto o hino 254 dos nossos hinários, Sossegai. As ondas atendem.
tais águas não podem a mal tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Nada que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar-me seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Que o nosso Senhor seja aquele que conforte e faça o nosso coração sossegar, descansando na presença dele. E nesse instante, eu quero pedir a cada um de vocês, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, para separarmos um tempo para estarmos orando ao Senhor, clamando ao nosso Deus, pela nossa nação, pelos enfermos, clamarmos a Deus pela situação política, econômica do nosso país, clamarmos a Deus por aqueles que estão receosos, preocupados com os seus trabalhos, com a perda dos seus empregos, orar pelos nossos governantes para que eles tenham sabedoria no que fazer. E assim, meus queridos, vamos também orar para que Deus fortaleça cada um de nós como crentes no Senhor Jesus, que Deus esteja fortalecendo a nossa igreja e que assim que pudermos estar de volta com os nossos templos abertos, possamos realmente fazer a diferença na nossa cidade, onde quer que estivermos, como crentes no Senhor Jesus. Vamos separar esse tempo para estarmos orando ao Senhor. E nós estamos a poucos dias da Páscoa.
Daqui a 2 semanas nós estaremos celebrando a Páscoa. E vamos orar para que na Páscoa, onde nós celebramos a libertação do cativeiro do pecado, que o Senhor esteja livrando a nossa nação de tantos males, tanto físicos como espirituais, que têm dominado este mundo. Vamos clamar a Deus, e eu quero pedir que a cada dia, no seu culto doméstico, esteja separando um tempo para orar, para que Deus conceda salvação, graça ao nosso país, para que possamos ver um evangelho verdadeiro, o evangelho da palavra do Senhor triunfando nessas terras. Então, meus queridos, vamos nesse instante curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, reunidos, Senhor, neste momento em que estaríamos na Tua casa, celebrando ao Senhor, que estaríamos no templo da nossa igreja, na escola dominical, estudando, meditando na Tua palavra, mas nós estamos fazendo isto aqui virtualmente, cada um nas suas casas, acompanhando, ó Deus, por esta transmissão via internet, e assim, ó Deus, nós podemos estar unidos num só espírito, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos que nesse instante, que o Senhor venha ouvir a nossa oração, que o Senhor venha com a Tua mão santa e poderosa agir nestes pedidos que acabamos de fazer. Ó Pai querido, Pai bondoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, derrama, Senhor, a Tua graça sobre esta nação. Ó Pai querido, liberta esta nação de tantos males que tem se acometido sobre ela. Ó Pai querido, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja nesta terra. Que o Teu povo realmente possa pregar a Tua palavra e inundar esta nação com o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, reaviva o coração das nossas igrejas para que possamos buscar o evangelho da palavra e não o evangelho do entretenimento. Que possamos buscar a Tua presença e não coisas que não vêm do Senhor. Que possamos descansar no Teu poder. Que possamos, ó Pai, sossegar o nosso coração no Teu trono de graça. Ó Pai bendito, nós colocamos, Senhor, este país nas Tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, os nossos governantes nas Tuas mãos. Usa-os como instrumentos Teus. Que o Senhor, ó Pai, faça a Tua obra na vida dos nossos governantes para que eles possam fazer a Tua vontade na vida deste país. Senhor, colocamos nas Tuas mãos o coração daquelas pessoas que estão em dúvida quanto aos seus empregos. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, o coração daquele empresário que não sabe o que fazer para pagar os salários dos seus funcionários nesses dias parados. Que o Senhor, ó Pai, dê a ele sabedoria, dê a serenidade, dê a calma. Que o Senhor, ó Pai, coloque no coração daqueles que estão pesarosos quanto ao seu emprego a certeza do seu sustento. Que o Senhor, ó Pai, esteja sustentando aqueles que estão desempregados. Que o Senhor, ó Pai, esteja colocando no coração de cada um dos Teus servos o desejo sincero de estender a mão e um ajudar ao seu próximo. Pai bendito, Pai querido, queremos nesse momento também pedir ao Senhor pela vida daqueles que estão enfermos. Quantos servos Teus estão padecendo de enfermidades? E somente o Senhor pode curá-los, somente o Senhor pode agir nas suas vidas. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, confiamos no Teu amor, confiamos no Teu poder, porque sabemos que o Senhor é o único, supremo e verdadeiro Deus. Ó Pai bendito, derrama as Tuas bênçãos sobre as vidas das nossas famílias, sobre cada família do povo de Deus reunida neste momento para cultuar a Ti. Que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo os relacionamentos entre os pais e filhos, entre maridos e esposas, entre irmãos.
Que o Senhor, ó Pai, não deixe que estes dias de quarentena venham destruir as famílias, mas sim fortalecê-las. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando cada vez mais harmonia aos lares do teu povo, para que, como família da fé, possamos sair fortalecidos e a tua igreja possa ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Pai bendito, abençoa, Senhor, a todos os pastores deste país, que possam trazer realmente a palavra da salvação ao povo que tanto precisa de ouvir da tua graça e do teu amor. Ó Pai bendito, nós te pedimos sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o dono delas. O Senhor é o dono dos nossos corações e por isso, Senhor, fortalece-nos com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, com a tua graça derramada sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos assim chegando ao final desta nossa transmissão. Quero agradecer a todos os que nos acompanharam. Que Deus dê um dia abençoado, cheio da sua graça, cheio da sua paz, e que possamos novamente às 19 horas estar reunidos por aqui neste canal, na página da nossa igreja, para cultuarmos ao nosso Deus. Aos poucos nós vamos nos adaptando com essa ferramenta que o Senhor nos deu. Nós não temos tanta habilidade assim na produção e na edição de vídeos online, mas Deus nos deu essa ferramenta e glórias a Deus por isso que podemos estar unidos na presença do Senhor, cultuando e celebrando ao nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e dê um dia abençoado. E que este dia possa ser um dia realmente do Senhor. E até às 19 horas, quando estaremos cultuando ao nosso Deus. Amém. E um grande abraço a todos.